Irmão, na semana passada o nosso pastor ele iniciou uma série de reflexões no livro de Romanos. Ele fez a introdução no capítulo 1. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao trabalho, lembrando a todos os irmãos que o tema da nossa igreja no ano de 2021 é relacionamento. Tá certo? Vamos à reflexão da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos fazer um apanhado aqui apenas dos versículos principais, tá certo? Dos versos principais. Vamos lá. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta o justo juízo de Deus, sobre aqueles que praticam a iniquidade. O ser humano ele se queixa sobre muitas coisas sobre Deus, sobre o Criador, e não param para refletir sobre suas próprias atitudes, em como as nossas atitudes muitas vezes, na maioria das vezes, influenciam no nosso estilo de vida. Nesse capítulo, Paulo faz uma distinção muito clara entre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Logo no versículo 1, Romanos capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo, nesse versículo, está se referindo aos judeus. Mais na frente, irmãos, no versículo 4, ele continua dizendo: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, irmãos, muitas pessoas que dizem que estão em Cristo, mas não vivenciaram verdadeiramente uma experiência com Cristo. E muitas pessoas que vivem na prática do pecado, que não tomaram a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles não percebem a princípio o que Paulo quer nos alertar neste capítulo 2 do livro de Romanos, de que a bondade de Deus ela nos leva ao arrependimento, de que a bondade de Deus ela nos conduz ao arrependimento. À medida que Deus é bondoso, nós somos inteligentes, nós somos para reconhecer essa bondade de Deus, de como tudo dá certo, de como a gente fica feliz quando algo acontece que a gente estava esperando ou que é favorável à nossa vida. À medida que a graça de Deus ela se manifesta em nossa vida, isso deve, irmãos, nos conduzir ao arrependimento. A bondade de Deus ela não nos mantém na prática do pecado, mas ela nos conduz a uma nova vida. No versículo de número 7, Paulo continua dizendo: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, embora a vida eterna, irmãos, ela não seja um mérito nosso, ela exige de nós um esforço, uma dedicação e um foco necessário para nos mantermos guardando as verdades das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia nos diz que agrada a Deus. E o conhecimento de Deus, a revelação de Deus que nos leva a esse empenho e a essa busca pelo Senhor Deus. À medida que nós fazemos tudo isso, o Senhor nos conduz à vida eterna. Conduz à vida eterna e dará a vida eterna aos que persistem nesse estilo de vida, em fazer o bem, buscar glória, honra e imortalidade. É claro, tudo isso em Cristo Jesus. Tá bom? Em contraste a essa verdade, os versículos de número 8, 9 e 10, eles continuam a nos dizer: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas haverá glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Então você e eu vamos ter um estilo de vida em que as nossas escolhas apresentarem em que sentido? Aquele que fizer o bem vão colher paz, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em dificuldades da vida, mesmo em meio às lutas. Os que perseveram em fazer a vontade de Deus colhe paz, colhe glória, colhe honra e colhe imortalidade. Mesmo que morra, viverá, disse Jesus. Contudo, já aqueles que persistem em fazer o mal, quem persiste em viver na prática do pecado, quem persiste em viver uma vida sem Deus, vive em constante angústia, em constante tribulação,
dor e sofrimento. A gente vê nos dias atuais, irmãos, o que a depressão tem feito com a humanidade, as doenças psicossomáticas da alma e a quantidade enorme de suicídio todos os anos. Por isso, tudo isso, irmãos, é fruto do estilo de vida que o ser humano escolhe ter, que é um estilo de vida sem Deus, né? Mas o Senhor Deus nos adverte: busque a vida eterna, porque buscando a vida eterna, ainda nessa vida, você colherá o bem, seguido de paz, glória, honra e, no fim, imortalidade, que é a vida eterna. E para concluir, irmãos, Paulo fala sobre os judeus e a lei, né? E mais uma vez ele acusa os judeus por terem a lei, por terem recebido o ministério dos profetas, por saber quem é Deus, mas de não viver de acordo com a revelação de Deus, né? No versículo 24, Paulo nos diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, né? Os gentios não conheceram a Deus, segundo a visão de Paulo, e na verdade, segundo a revelação que o Espírito Santo deu a Paulo, né? Porque os gentios não se empenharam em proclamar a pessoa de Deus, quem Deus de fato é. Eles instituíram um sistema religioso inútil, que não servia para nada, que jogava longe, né, toda a revelação de Deus e tudo que Deus é, né? E consequentemente a isso, os gentios acabaram não recebendo esse conhecimento de Deus, né? E nos versículos 28 e 29, Paulo termina dizendo: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quando ele utiliza o termo judeu, ele está se referindo àquele que tem uma aliança com Deus, que vivem com o Senhor, que tem um relacionamento com Ele, né? E ele diz: não é quem é apenas exteriormente. Lembra do tema da nossa igreja no ano de 2021? Relacionamento. Irmãos, quando vai falar do relacionamento, a gente pensa sobre muita coisa. O relacionamento a gente tem com a nossa esposa, e não só um relacionamento do próprio cônjuge, mas a amizade, né, a convivência, né, a gente se empenha em ter um relacionamento com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos próximos, com todos que estão à nossa volta, né? Mas às vezes a gente se esquece que o relacionamento principal que nós devemos ter é com Deus. A gente tem que priorizar Deus em nossa vida, e com Deus é que nós temos que ter o nosso maior relacionamento, uma aliança, uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Este é o relacionamento que temos que buscar acima de qualquer coisa, primeiramente, em 2021 na nossa igreja. O relacionamento com Deus, né? Isso também, irmãos, é para nós cristãos. Não é cristão aquele que é apenas exterior, que vive o famoso ateísmo prático. Você sabe o que é ateísmo prático? Ateísmo prático é aquele irmão, aquela irmã que diz que está em Cristo, mas que não viveu uma vida verdadeiramente com Deus. Tem uma música do Kleber Lucas que diz assim: é impossível alguém que provou do teu amor e depois deixou. Sim, irmãos, porque quando nós vivemos verdadeiramente, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando nós entendemos quem Deus é, e a sua grandiosidade, a sua perfeição, como Deus não perde o controle das nossas vidas, nós não o deixamos. A gente pode estar vivendo a pior fase da nossa vida, nós podemos estar vivendo o pior período da nossa vida, mas Deus é conosco, a gente tem essa consciência e a gente não abre mão de Deus. A gente não o abandona, a gente não o deixa. Entendeu? Então não é cristão aquele que vive apenas exteriormente. E ateísmo prático é justamente aquela pessoa que vive de domingo a domingo na igreja, que vive de quarta em quarta na igreja. Muitas vezes tem igreja por aí que tem culto de domingo a domingo. Segunda, terça, quarta é ciclo de oração, é reunião de mulheres, de homens, de jovens. Tem gente que passa toda semana na igreja, o tempo todo na igreja, mas não teve
um encontro verdadeiro com Deus. E ao sair daquele lugar, ele só é cristão na frente das pessoas. E ao sair daquele lugar e ao sair daquele ambiente, ele vive o famoso ateísmo prático, né? Ele vive uma vida sem Deus, vive uma vida como se Deus não existisse. Entendeu? E como cristãos, como pequenos cristos, nós temos que dar o exemplo de nossa vida em tudo o que fazemos. Tá bom, irmãos? E se interiormente não houver uma aliança com Cristo, se interiormente não tivermos a disposição de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, tem algo errado conosco que nos dizemos cristãos. Então Paulo ele nos adverte no capítulo 2 de Romanos a respeito disso, sobre a severidade de Deus, sobre o justo juízo de Deus, sobre os infiéis, sobre os ímpios e o estilo de vida que eles levam sem conhecer ao Senhor, ou às vezes por conhecer ao Senhor, né? Porque há uma frase que diz que quando nós conhecemos a Deus e vivemos na prática do pecado, nós pecamos duas vezes, né? Porque uma coisa é uma pessoa pecar conhecendo a Deus, outra coisa é a pessoa pecar conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, conhecendo o que as Escrituras nos dizem, né? Contraponto ao estilo de vida dessas pessoas que vivem uma vida de iniquidade, né? O estilo de vida que aqueles que estão em Cristo, que é uma vida de paz, mesmo em meio às tribulações, que verdadeiramente tem uma aliança com Deus, que interiormente, de coração, buscam a Deus, essas pessoas colhem paz, colhem glória, colhem honra e no fim da vida colhem imortalidade. Mesmo que morra, viverá, disse Jesus, e estaremos na vida eterna ao lado dele, louvando e glorificando a Deus eternamente. Tá bom, irmãos? Contudo, essa aliança interior e verdadeira com Deus, né? Ela tem que ser interiormente. A aliança que nós fazemos com Deus, a prática de sermos cristãos, ela tem que ser primeiro interiormente, né? Porém, quando verdadeiramente buscamos a Deus, quando verdadeiramente temos uma vida com Deus, isso se revela exteriormente nas nossas obras, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. E nós vamos ver tudo isso mais à frente nos próximos capítulos do livro de Romanos, tá bom? Então eu espero que os irmãos tenham entendido o que Paulo nos adverte no capítulo 2 de Romanos, sobre o justo juízo de Deus, né? Sobre a prática de se relacionarmos interiormente, verdadeiramente com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido que está no céu, obrigado a Deus por mais uma vez, pela oportunidade, a Deus, de ministrar a Tua palavra, Senhor. Oh Pai, eu espero que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, tenha falado a vida de cada um que nos assiste nesse momento, Deus, que nos acompanhou até aqui, ó Pai. Continua derramando a Tua graça, continua derramando o Teu agir, ó Pai, na vida da nossa igreja, na vida de todos que nos acompanham, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E é isso que nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Nos dá uma continuidade de noite, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Que nós possamos sentir o desejo de Te buscar verdadeiramente todos os dias de nossas vidas. É isso que eu te peço desde já, te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.